Continuamos na leitura da página de número 44, onde nós paramos, que foi o João capítulo 3, verso 3 ao 7. Não vou falar isso. O Atos 3 e 19, o 1 Pedro 1 e 23. Esses três textos vai dizer sobre a questão da necessidade da regeneração, do novo nascimento, de Deus então está alcançando aí o pecador, né? Que somos todos nós, o ser humano. A gente está sempre falando no âmbito geral. Então, na verdade, irmão, esses versículos, esses textos devem ser lidos por vocês. Se vocês não leram, estão em pecado, tá? Contra o professor e Deus também. Mas no final aqui a gente pede perdão e vai para casa assim. Mas há diferença enorme de pecadores e pecadores. Porque os pecadores, quando eles reconhecem que estão pecando, eles vão e se arrependem. A minha palavra para ti é o seguinte, varão: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Né? Então, não recebo não. Não, mas recebendo ou não é imputado isso. Isso é imputado, velho. Não tem como. Recebendo ou não. Não tem como. É intransferível. Então vamos lá, amados. Sim. Uma pergunta, provavelmente talvez possa levar muito tempo. Então se for levar muito tempo, pode deixar quieto. Qual o significado então da iniquidade? O que seria então? Iniquidade? A palavra iniquidade? Não, o que seria tipo assim na nossa vida fazer uma iniquidade? Eu tenho uma noção de que é você ter constância em certos pecados. Isso a gente tem em vários, pelo menos eu. Sim, eu também. Somos dois. Então, a gente se o que identifica. seria uma iniquidade? Então, todo mundo está em iniquidade? Veja bem, todos nós somos pecadores. Todo ser humano é pecador. É uma condição existencial. Então, enquanto nós tivemos essa existência, nós temos uma realidade de pecado em nós. Todo ser humano é pecador, é um ser. Não é um estado apenas, é um ser. Todo ser humano é pecador, incluindo o crente que continua sendo ser humano, né? Então tem uns que acham que está acima de um ser humano. Professor, só uma ressalva, o que é para fazer uma graça? Ontem eu fui na casa de uma senhora, fui fazer um culto lá, e aí ela pegou e falou assim para mim: pastora, a senhora vai lá orar, mas é o seguinte, Deus já usou vários vasos para dizer que meu marido, Deus não tem salvação para ele. Deus não tem obra. Meu Deus. E aí, para a glória de Deus, chegou no dia do culto e ele aceitou Jesus, né? E eu até cheguei em casa falando isso, ele chorou muito. E eu falei isso para o meu marido. Eu falei: quantas pessoas, inclusive nessas igrejas mais tradicionais, que ela era daquelas da saia no pé, aquele cabelão enorme, né? Bem fechada para algumas coisas, e ela disse exatamente isso. Ela falou assim: você não conhece meu marido, você vai lá na minha casa, mas você vai ver que ele não tem salvação. 42 anos a gente fala de Jesus, ele não quer saber de Jesus. E aí ele abriu a porta, ele fez questão de nos receber, e eu até falei isso para o meu marido: como Jesus tem sido pregado de uma maneira totalmente errada, sendo a lei e não a graça. Crido de uma maneira errada. Isso que foi falado para ele. Sendo ensinado errado. E ele aprendeu ontem e viu de um Jesus totalmente diferente. Olha a frase que eu acredito que ainda deve se falar isso. Se não se fala, talvez alguns ainda pensem isso, mas eu via muito isso nos cultos, inclusive, em algumas igrejas que eu participei, que assim: se é de salvação, Deus vai salvar, não é? Se é de salvação, a Bíblia diz que todos são de salvação. Morreu por todos. Sim, a Bíblia diz que Deus quer, Ele deseja que todos se salvem. 1 Timóteo 2 e 4 está escrito isso. Deus quer que todos se salvem, né? Todos são de salvação. Todos podem ser alcançados por Deus. O sangue de Cristo pode resgatar todo e qualquer pecador. Não existe pecador ou pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa perdoar ou purificar. Para um grande pecador existe um grande Salvador. Para um grande pecado existe um grande sangue, né, que purifica esse pecado. Então não há essa possibilidade de tal fulano, tal cicrano não ter possibilidade de salvação. Isso não existe, irmão. Não existe, é antibíblico, tá? Então não tem como ser não. Mas eu quero voltar aqui na iniquidade. Bom, nós precisamos então entender que todos nós somos pecadores. A questão é: todos nós pecamos, isso é inevitável, todo crente ou não. Certo. A diferença é essa: o regenerado, o discípulo de Jesus,
o que tem uma nova natureza, o que serve a Deus, o que é sincero, quando ele peca assim, num pecado que o prejudica, um pecado que o afeta de uma maneira assim mais intensa, ele vai ser pelo Espírito Santo constrangido, né, levado a confessar aquele pecado. Então assim, é inevitável, todos nós somos pecadores. Agora, a diferença de ter uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, uma vida constante de pecado, a vida como estilo, aliás, o pecado como estilo de vida, aqui que está toda a diferença. Eu sou um pecador na minha forma de viver, é a prática do pecado. Aí, isso é incompatível com aquele que professa o nome de Cristo. Aí a Bíblia diz, quem professa o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Isso é chamado de santificação. A santificação é onde o Espírito Santo, na verdade, vai agindo na minha vida para que vá me distanciando do pecado. É um processo, só vai acabar na eternidade. Mas todos nós, irmãos, pecamos. O crente peca. Agora a diferença é essa: quando eu peco, o que eu faço a partir desse pecado? Da consciência desse pecado, da constatação desse pecado. Qual é a minha postura? Qual é a minha atitude? Qual é o meu sentimento? O que eu faço? Aí o cristão vai aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a não cometer esse pecado novamente, me ajuda a não ser insensível com o pecado em minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim, estou aqui pedindo a tua graça e a tua ajuda. Essa é a total diferença daquele que peca e, sabe, irmão, está nem aí. Aí é muito preocupante quando a pessoa diz que serve a Deus, mas a gente não vê nela um arrependimento contínuo, a gente não vê nela um quebrantamento, uma tristeza no seu coração quando ela comete algum pecado, né, que a prejudica e prejudica as outras pessoas. Então essa é a diferença, é a postura a partir do pecado, é a atitude a partir do pecado. É a única diferença, irmãos, que nós temos daqueles que não servem a Deus, né? É a única. Então todos somos pecadores, nível mesmo. É por isso que a gente não se coloca acima de nenhum outro ser humano que não professa, porque nós somos pecadores. E filho do diabo, não, irmãos, é um ser humano que ainda não foi alcançado como eu fui. É um ser humano que pertence à minha raça, né? Eu me compadeço porque faz parte, inclusive, da raça humana. Nós todos estamos no mesmo barco. Eu fui alcançado antes e eu desejo que ele também seja alcançado. E eu não me coloco acima dele de maneira nenhuma, porque hoje eu não vivo uma vida de escândalo de pecado, uma vida de hábito de pecado. E aí eu não me julgo melhor do que ele. Os religiosos pensam assim, eles acham que são melhores do que os outros, né? Inclusive os outros irmãos, e os outros que têm outras religiões. Nós não somos melhores de maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Eles precisam da graça de Deus e nós igualmente precisamos da graça de Deus. Igualmente, da mesma forma. Eu não sou melhor do que um assassino. Eu não sou melhor do que um estuprador de criancinha. Eu não sou melhor do que um adúltero. Eu não sou melhor do que um corrupto. Eu não sou melhor. Eu louvo a Deus porque a graça de Deus refreia essas coisas na minha vida. Eu olho para a vida dessas pessoas com compaixão, dizendo: Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, porque era eu lá, o Senhor me alcançou, alcance elas também. Da mesma forma que a gente fica indignado com a prática delas, da mesma maneira e ao mesmo tempo a gente se compadece da miséria dessas pessoas. Quando a gente olhar para as pessoas, irmãos, com o olhar de Deus, nós vamos enxergar não apenas elas, mas o pecado aprisionando essas pessoas. Olha só, um dia, isso já faz muito tempo, e aí tinha uma certa pessoa, eu e minha esposa conversando a respeito dessa pessoa, né? E uma pessoa promíscua, uma mulher promíscua. E eu disse, e ela falando assim: poxa, né? Pessoa assim, assado, não tem vergonha na cara e tal. Eu falei: é verdade, eu concordo, né? A vida que vive assim é um negócio complicado. Mas eu falei assim: mas eu tenho dó dela, eu tenho compaixão dela, porque ela é prisioneira do seu pecado. Ela é subjugada pelo pecado. Ela é tão escrava do pecado que ela peca dessa maneira tão intensa. A minha esposa falou: nossa, eu nunca tinha visto dessa maneira sobre a vida dessa pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente fica indignado
com o ato da pessoa, mas a gente olha a miséria dessa pessoa e aí a gente se compadece. Ao mesmo tempo que a gente prega o juízo, ao mesmo tempo a gente prega o amor. Ao mesmo tempo que a gente fala, olha, você dessa maneira você não agrada a Deus, da mesma forma a gente deseja, a gente prega, Jesus te ama, não é? Então a mensagem do Evangelho, ela tem esses dois lados da moeda. Essas duas são como o trilho do trem, né? A mensagem corre junta, paralela, denunciando o pecado, mas dizendo que há salvação, não se conformando, não compactuando, não concordando, mas também se compadecendo dessa pessoa. Então isso tudo anda junto. Se a gente tira um ou outro, o Evangelho fica manco, a mensagem ela fica incompleta, a pessoa se desespera ou se vangloria se a gente tira uma delas, né? Então essa é a mensagem que a gente precisa levar. Talvez com a matéria próxima, a doutrina da salvação, vá completar esse pensamento nosso. E aí a gente vai ver, poxa, então, porque a notícia do pecado nos desespera, né? Se somos todos pecadores, se não temos condição nenhuma, o que resta para a gente? E agora, quem poderá nos defender? Quem poderá nos salvar, se não tem salvação? Aí a próxima matéria vai falar, opa, existe salvação, né? Rapaz, sobre essa questão, por exemplo. Então tem uns que Deus quer salvar, uns Deus pode salvar, não, Deus quer salvar todos, Deus pode salvar todos, Jesus morreu por todos, mas aí a gente vai discutir outros aspectos que fazem com que as pessoas sejam salvas ou não, mas não é Deus responsável por isso, e sim a correspondência dessas pessoas na ação de Deus graciosa, porque a graça de Deus ela tem dois efeitos, é mais ou menos como o sol, amigo. Quando Deus vem sobre uma pessoa e todo ser humano, Deus de alguma maneira se apresenta, que é a graça de Deus agindo, tem dois efeitos, e aí vai depender da pessoa. É como o sol, como o efeito do sol, aliás, sobre dois materiais. A ação é a mesma do sol, não é? Só que um é sobre o barro e o outro é sobre a cera. A mesma ação do sol vai fazer com que a cera se derreta e com o barro se endureça. Então a graça de Deus faz isso. Há esses dois efeitos. Ou a pessoa se endurece e rejeita, ou a pessoa se derrete e aceita. Então aí é responsabilidade total do ser humano. Soberania de Deus, responsabilidade humana. É um tema complicadíssimo, que dá uma briga doida aí uns 500 anos para mais, né? E eu não tenho mais nem paciência para ficar explicando essas coisas para essas pessoas que querem provar uma coisa separada da outra, porque isso é impossível. Ou seja, os calvinistas e os arminianos. Eu não tenho mais paciência, para mim é infrutífero isso. Gravei um videozinho lá de 10, 12 minutos, eu não sei, tentando falar, é desse jeito aqui, meus amados. Então, aceitem a ignorância de vocês, a limitação de vocês a respeito de um assunto que ultrapassa a capacidade de vocês de compreender. E a minha também, claro, como ser humano, sim. Então, né, aí, tá bom? Só procurar lá no canal do canalzinho lá do nosso curso lá, calvinismo e arminianismo. Vocês vão ver que é o que tem mais visualização, inclusive. Né? Só para ver como que é a paranoia do povo. Então vamos lá, amados. Vou voltar aqui para desespero de vocês, eu ainda tenho 30 minutos para falar. Esse fato é revelado na ideia de que a regeneração só pode acontecer de fora para dentro da pessoa. Vocês estão acompanhando a leitura aí? Não. A página 44. Página 44. Aqui, ó, para vocês identificarem, ó. Página 44, tá? Tá escrito mesmo, né? Sim. Então vamos lá. Esse fato, ou seja, que a pessoa precisa de uma regeneração, esse fato é revelado na ideia de que a regeneração só pode acontecer de fora para dentro da pessoa. Vamos ler o texto, amados, de Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. Ezequiel capítulo 36, versículo de número 26 e versículo de número 27. Vamos ler esse texto. A salvação só pode vir de uma forma externa, fora do homem. 36 e 27. Isso, capítulo 36, verso 26 e 27. Pode ler, meu irmão? Você pode ler, por favor? E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, né? Estatutos. Isso. E guardeis os meus juízos e observeis. 26 e o 27, você viu? Não, Só o 27 e o 26.
Quer completo, por favor, irmão? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Isso. Amados, esse texto, as outras referências e outras mais que eu vou passar para vocês, e dezenas de outras ou centenas de outras que está na Bíblia, vai querer dizer a mesma coisa, que essa é uma ação de Deus para a vida do ser humano. É Deus que vai lá e resgata o ser humano. O ser humano estava perdido, o ser humano estava desesperadamente condenado à eternidade sem Deus. O ser humano estava, ou ainda está, né, os que ainda não aceitaram a Cristo, a passos largos para a eternidade sem Deus, para o inferno. Deus interferiu, Deus foi até o homem. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 18, vai dizer que tudo isso, a obra da regeneração, a salvação vem de Deus. É Deus que principiou isso, é Deus que iniciou isso, é Deus que foi e vai até hoje ao encontro do homem. Essa ação do novo nascimento é Deus que faz, independente do homem, porque o homem estava morto nas suas ofensas e os seus pecados. Deus foi lá no homem morto, lhe deu vida novamente. Então é Deus que foi alcançar o defunto, Deus que foi lá no homem morto que não tinha condição nenhuma de se voltar, de buscar a Deus. Não foi que nós lemos em Romanos? Não há nenhum justo, ninguém que busca a Deus. Essa conversa que eu fui buscar Deus não existe, irmãos. É Deus que está à busca do homem, é Deus que está resgatando o homem, é Deus que está indo ao encontro do homem desde todo sempre, desde o Adão. Foi o Adão que chegou lá na viração do dia, estava lá esperando Deus. Ô Senhor, ainda bem que o Senhor chegou, estava aguardando o Senhor aqui. A gente inclusive queria acertar uma pendência com o Senhor. É ansioso. Estava esperando o Senhor vir aqui, porque não via a hora, estava aqui esperando e tal, esse momento. O Senhor parece que foi para um lado, mas eu estava aqui. Que isso, irmão? Ó, o homem vaza, vai embora, foge de Deus, tem medo de Deus, e quando ouve a voz de Deus, pior ainda, corre, se esconde. Ó, Adão, onde estás? E Deus não sabia, irmão, onde Adão estava? Onde sabia? Deus estava mostrando, se perdeu, né? Você está perdido, né? Se eu não for atrás de você. Aí apresenta-se o cara pálida, né? Por que escondeu? Eu ouvi a tua voz e tive medo. A gente já vê aqui as consequências do pecado. O homem tendo medo de Deus, o homem não compreendendo mais a Deus, o homem fugindo de Deus, e Deus se revelando ao homem, Deus indo atrás do homem, e Deus providenciando a salvação para o homem, porque o camarada apareceu com uma folhinha cobrindo os Países Baixos, achando que aquilo ia resolver a sua nudez diante de Deus. Deus disse, não. Nessa metáfora, nessa passagem, a gente percebe, amado, a condição do homem, a tentativa do homem se apresentar diante de Deus, não tinha como. É Deus que faz tudo isso, né? Então a Bíblia diz que é Deus que coloca essa sensibilidade, é Deus que salva, é Deus que dá a fé, é Deus que inclusive justifica, é Deus que regenera. Tem duas coisas que acontecem na doutrina da salvação, eu vou falar sobre isso, né? Existem 4 aspectos da salvação. Nós chamamos de regeneração, justificação, santificação e glorificação. Tá certo? Inclusive eu tenho um material, irmãos, em PowerPoint e em palestras em áudio. Se vocês se interessarem, é só me falar, trazer um pendrive, que eu salvo para vocês. Acho que foi uns 6, 7 anos atrás, eu dei um seminário numa igreja, 5, 6 semanas, um negocinho. Então eu falei cada dia sobre um aspecto desse. Tem duas coisas que acontecem simultaneamente: a justificação e a regeneração. Porque Deus justifica o homem, declara o homem inocente e o regenera. O que vem primeiro? A regeneração ou a justificação? As duas coisas vêm juntas. Deus vem sobre o homem justificando e regenerando ele, dando vida e inocentando ele. Tá certo? E aí o homem passa então a ter a reconciliação com esse Deus. Mas o homem, irmãos, fez nada, não tinha condição nenhuma. Ninguém buscava Deus. Nós não buscamos Deus. Todas as vezes que nós vamos ao encontro de Deus é porque o Espírito Santo nos levou. Todas as vezes, sem exceção, que nós oramos a Deus, foi porque o Espírito Santo nos conduziu a isso.
Todas as vezes que nós pensamos em Deus, é porque o Espírito Santo elevou o nosso entendimento e o nosso pensamento a isso. Todas as vezes que nós ouvimos Deus, é porque o Espírito Santo abriu os nossos ouvidos espirituais. Todas as vezes que nós somos tocados por Deus, não foi porque eu abri o meu coração, e sim porque Deus abriu o meu coração. Salva-nos, Senhor, e nós seremos salvos. Olha o que diz o texto de Lamentações e Jeremias. Olha, que livro bom para a gente estudar. E me parece que ele não é tão lido assim. Tenho essa impressão, né? Não sei se estou certo. Lamentações de Jeremias. Inclusive, é antes de Jeremias. Estou procurando em outro canto aqui, irmão. Então, não é isso, né? Antes de Jeremias? Isso. Então vamos lá. Lamentações, antes de Jeremias. Vai, que dificuldade. Meu Deus, não, depois de Jeremias. Obrigado, isso. Meu Deus do céu. Essas horas aqui a gente não sabe mais de nada. Isso. Jeremias, não sei se aqui, ó. Calma aí, que eu não estou tão ruim assim não, mano. Capítulo 5, verso 21, lá no finalzinho do livro. Olha: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Se Deus não nos converter a Ele, nós nunca poderíamos nos ser convertidos a Ele. Tá certo? Essa ação vem de Deus. Tito capítulo 3, verso 5. Tito lá no Novo Testamento, lá depois de 2 Timóteo. Agora eu já sei. 2 Timóteo tem Tito. Vamos lá, bora. Tito. Vamos lá. Tito. Capítulo 3. Aliás, eu vou ler um pouquinho antes, só para a gente perceber essa ação de Deus. Eu acho tão lindo esse texto, irmão, que mostra essa ação de Deus, essa ação unilateral de Deus. A salvação é uma ação unilateral de Deus, tá certo? Depois a gente vai discutir outro aspecto do homem, mas é Deus que começa esse trem aí. Capítulo 3, verso de número 1, eu vou ler, diz assim, ó: admoesta-os a quem se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Por quê? Porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Amados, foi o que eu disse agora há pouco. O Tito, ou aliás o Paulo, vai falar ao jovem pastor chamado Tito, lá na ilha de Creta, vai dizer assim: olha, vocês não infamem ninguém, não briguem com ninguém, sejam humildes em relação às outras pessoas, sejam mansos em relação às outras pessoas. Por quê? Porque também nós éramos assim. Olha, irmão, gente intolerante com pecador, esquece de quem era. Obreiros intolerantes com novos convertidos e jovens, esquece de quem era lá no comecinho, que fez pastor chorar, que deu trabalho para a igreja, né? Gente que não tem mais paciência para instruir, ensinar o evangelho, é porque esquece lá atrás de quem ele era. Amados, a gente precisa, ó, de quando em quando olhar lá para trás, ó, lá onde Deus nos resgatou, o trapo humano que a gente era, a imundícia, né? A imundícia que a gente era, o pecador desgraçado que a gente era, né? A gente tem que olhar lá para trás. A Bíblia diz: infeliz, infame, desgraçado. Nós éramos assim, carniceiro, não é imundícia, é carniça, né? Isso, carniça pura, não era carniceiro, não era a própria carniça, né? Gente ruim, irmãos. Nós demos trabalho para pastores, para líderes, demos trabalho para gente que nos evangelizou, gente que orou por nós muitos anos, gente que nos amou. E por que hoje, amado? E por que hoje a gente é impaciente com essas pessoas? E por que a gente olha na igreja e diz assim: largo de mão, não quero mais? E por que a gente desiste de pessoas que se afastaram, saíram da igreja, nos deu trabalho? Tem hora que a gente fala: graças a Deus, Senhor, que o Senhor
Que outro pastor receba essa pessoa, amados. Nós temos que olhar para a nossa vida. Nós fomos assim. E ainda, de alguma maneira, estamos dando trabalho para algumas pessoas que Deus tem preparado para nos abençoar, para nos instruir. A colocação disso seria o que? Rebeldia, pastor? Do quê? Nós somos rebeldes, né? Anteriores, ainda continua. Sim, irmão, sim. Mas o que o Tito está falando aqui é o que eu estava tentando dizer, em outras palavras. Quando a gente olha para outra pessoa, a gente precisa ter isso aqui, ó, mansidão, não brigar com essas pessoas, ser humilde em relação a elas, não infamarem, não falar mal dessas pessoas. Por que ele vai dizer no verso de número 3? Porque também nós éramos assim. Irmãos, quando a gente olha para o outro, a gente tem que se enxergar nessas pessoas. É forte. Quem é essa pessoa? Fui eu ontem. Eu já falei isso várias vezes. Fui eu ontem, né? É por isso que quando a gente olha, irmãos, para os nossos filhos, adolescentes, nós temos que lembrar que fomos adolescentes, né? Esse meu filho é rebelde. Então lembra quando você foi, né? Lembra quando você não dava ouvido para seu pai e sua mãe? Então chegou a sua vez de enfrentar isso. Ó, né? Ah, mas isso aqui eu já preguei 10 vezes e não se converte, eu largo de mão. Ué, quantas vezes pregaram para você? Né? Esse aqui eu não. Esse aqui eu entrego logo a Satanás. Não vi isso logo. Né? Isso aí não tem jeito, isso aí já é. Não tem jeito, mas já pensou se as pessoas pensassem assim, ao nosso respeito, nós não estaríamos aqui, né? Então assim, rapaz, mas dá trabalho de ensinar alguns alunos, mas e o trabalho que eu dou até hoje para compreender algumas coisas que a gente tenta me ensinar, irmão? A gente está no mesmo barco. Então o Paulo vai dizer, ó, porque também nós, e o Paulo se coloca nessa questão, hein? Porque Paulo lembrou, irmãos, lá, ó, deu trabalho para Barnabé, deu um trabalhão para Barnabé que vocês não têm noção. É forte. Deu um trabalho enorme. Coitado do Barnabé. E o coitado do cidadão, acho que foi Ananias, disse, vou evangelizar esse cabra nunca. Olha Paulo, irmão, perseguindo os cristãos, né? E a gente fala, mas esse filho do diabo está perseguindo, eu vou logo jogar uma maldição. Ué, Paulo disse, eu fui perseguidor, nós também éramos assim, eu dei trabalho, eu precisei da compreensão dos apóstolos, eles precisaram me aceitar. Mas o Paulão ainda, como nós, não tem diferença nenhuma, porque é um ordinário, na mesma ordem que nós, todo mundo é ordinário. E aí, ele quando foi lá para a obra missionária, né, fala, não, é ser humano, não tem jeito, ser humano. E aí, é porque a gente fala assim, não, Paulão, nada, Paulo mostra que ele também foi imaturo, ele também deu trabalho, que ele precisou de 14 anos, depois de encontrar Cristo, 14 anos, ficar recluso, orar, depois para ser enviado para missões, depois de 14 anos, o pecado que nós cometemos, depois a gente fala assim, nossa, que trabalho, oh meu Deus, que luta, a gente separa o obreiro, a gente coloca cargo na vida de uma pessoa na igreja, quem mandou? Foi Deus? Você caçou para sua cabeça, irmão? Se vira, você não identificou a maturidade na pessoa? Você acha que tem que separar só porque o cara e profetiza e conhece um pouquinho de Bíblia? Hoje já vem, é o espírito do Bruce Líbano. Deixa eu só completar aqui, ó. O cara veio com alguns talentos, tocava um violão, a bateria, cantava, né? Veio do mundo e tal, já traz pra cá e já não, amados. É forte. Não, a Bíblia não mostra isso, tá certo? Então Paulão, 14 anos depois, foi enviado para missões. Aí lá vai Paulo, Barnabé, o Silas e o Marcos. Vai os 4, né? Aí vai a trupe. Aí tem uma dificuldade lá, Barnabé, novinho, jovenzinho, adolescente, disse o quê? Vamos embora, não vou ficar nessa prova aqui não. Paulo disse, tá bom, deixa, vai ter a próxima. E teve a próxima viagem missionária. Paulo disse, ó, Marcos não vai com a gente não. Barnabé disse, vai sim, claro que vai conosco. Barnabé era muito mais maduro do que Paulo. Barnabé discipulou, desculpa, talvez não, mas Barnabé foi quem ajudou Paulo. Olha só, irmão, Paulo teve um Barnabé,
né? E aí, Bárbara disse, vai sim. Claro que vai. Não, não vai. A contenda foi tanta que eles se separaram. Depois de uns 35 para 40 anos depois. Porque o Paulo disse, esse menino é inútil. Esse menino não aguenta o tranco. Esse menino não tem chamado. Esse menino não foi vocacionado por Deus. Esse menino não tem tal, né? É aquela questão dos obreiros, esses obreirão, quando olha para o jovem assim já massacra, né? Não perdoa ninguém e tal, vive naquela 880 e tal. E aí, o que acontece? 40 anos depois, o mesmo Paulão, uma dificuldade enorme, velhinho, diz assim, rapaz, me traz aí os livros, que é muito precioso para mim, os pergaminhos, a capa, tá frio aqui no inverno, traz a capa, e a Marcos, que é muito útil para mim. Ah, amadureceu, né? Ah, então você lembrou que agora você enxerga o outro de outra maneira. Ah, é, André, Paulo podia falar para mim, agora eu amadureci, agora eu olho para trás, agora eu posso escrever assim, dos pecadores eu sou o principal. É, André, eu posso agora escrever inclusive outras coisas, dizendo, ó, não mereço nada. Não é, amado? Então a gente percebe aqui, Paulo dizendo, porque também nós éramos no outro tempo. Vamos ver aqui, ó, a lista. Insensatos, desobedientes, extraviado, é a palavra que a gente usa, desviado, né? É a mesma coisa, extraviado, né? Ou seja, fora da via, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Oh, meus irmãos, aqui Paulo vai dizer, está vendo? Pecadores, desgraçados, e Deus foi e nos regenerou, derramou sobre nós o Espírito Santo, nos purificou, nos justificou, a sua graça foi na nossa vida, mas nós éramos, está vendo, como os outros pecadores. E aí eu acho interessante, amados, que aqui o texto vai dizer, e o livro, né, nosso, vai mostrar isso, que nós precisamos, e todo ser humano precisa, da ação de Deus, e é Deus que fez isso, porque o pecado nos separou de tal maneira de Deus, que nunca teríamos condição de nos reencontrar com Deus, a não ser no juízo eterno. Mas aí Deus criou uma ponte, né, entre nós e Ele, e é chamada, toda ponte tem um nome, né? Não tem? Você que anda pelas ruas sabe, né? Alberto Badra, sabe? Deve passar direto lá, né? Abide Chamas, tem, cada ponte não tem um nome? Então tem uma ponte que Deus criou para a gente se relacionar com Ele, que chama cruz. Ponte do Calvário, podia colocar a placa, Ponte do Calvário, é essa ponte que Ele criou, né? O Novo Testamento, continuamos na leitura, irmãos, vamos lá, sem dormir, foco, varão, vamos lá. O Novo Testamento, não, eu estou na página 44 do livro, No 8. Continua no livro. o Novo Testamento, Tito 3:8, né? não, eu já li tudo, varão. Oxe, eu li aqui, varão, aí ó, a gente vai pegando cochilo por aí, 40. cochilou e, tá vendo? 40. É igual você tá assistindo filme, né? Aí depois você revê e fala, rapaz, eu assisti esse filme, mas eu não lembro dessa página que cochilou. O Novo Testamento relaciona a natureza pecaminosa com sarx. A palavra, tá? No original é essa, que quer dizer carne, mas é em sentido de velha natureza. Geralmente quando Paulo, principalmente Paulo, vai usar essa palavra carne, ele se refere, não é pele, não tem nada a ver com a questão biológica, carne, pele, mas sim com a natureza pecaminosa. Embora a palavra originalmente se referisse ao corpo material, Paulo, inovando, né, equiparou a natureza pecaminosa. Nesse sentido, o sarx é o centro dos desejos pecaminosos. O pecado e as paixões surgem da carne, onde não habita nenhuma coisa boa. Não habita nada bom, irmãos. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo de número 7. Dá tempo da gente ler isso ainda. Romanos, capítulo de número 7. Verso 14 até o 24. Vamos ler aí
Quanto versículo é? 11? Romanos 7, 27. 14 ao 24, quantos versículos não? 11, né? 11. Romanos capítulo 7, versículo de número 14 ao 24. Vamos lá, amados? Eu quero que vocês achem isso, hein? Não tem problema, a gente aguarda aqui. Amém. Romanos capítulo 7, né? Verso 14 até o verso 24. Lembrando que Paulo está se referindo à condição humana, não só a condição humana, mas também a natureza humana, que ele chama de carne, tá certo? Que é a velha natureza. A velha natureza, eu já disse para vocês, não se converte. É impossível o velho homem se converter. O velho homem não se converte. No processo de salvação ele é morto. Ele tem que ser morto, crucificado e sepultado. Ele não se converte. O novo homem nunca jamais poderá fazer a vontade de Deus. O velho homem sempre será inclinado para desagradar a Deus. Tá bom, irmão? Romanos, diversas outras passagens, Paulo vai dizer isso. Inclusive capítulo 8. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, vocês deveriam se interessar, anotar e em casa ler esses negócios, irmãos. Vocês iam se enriquecer, iam ter um enriquecimento muito maior de conteúdo bíblico e de compreensão. Só que depende de cada um, né? Não de mim. Então vamos lá. Capítulo 7, verso 14, diz assim, ó: porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. O problema não é a lei. O problema é o cidadão que é alcançado pela lei. Ele diz: mas eu sou carnal, vendido debaixo do pecado, sob o pecado. Então Paulo disse eu, e ele pode dizer ele e todo ser humano, né? Eu sou carnal, minha natureza é carnal, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O que é isso? Uma escravidão, não é, irmão? Aprisionado pelo pecado. E aí lembrando que nós não temos outra alternativa a não ser escravo. A questão é: de quem seremos escravos? Quem será o nosso Senhor? Essa é a pergunta, porque não tem jeito, irmão. Ou a gente é regido por Deus, pelo Espírito Santo, ou nós somos governados pela nossa velha natureza, que é alimentada, ou aliás, que é potencializada pelo Satanás. Mas não tem, não, eu vou ser livre. Livre totalmente não. Não tem como. Livre assim de nem Deus nem Satanás manda em mim. Não tem como. Né? Porque tem gente que acha que não. É teu. Aí já está declarando que ele então serve o outro. Então, né? Então assim, não tem como. Ou nós somos escravos de Cristo, ou nós somos escravos do nosso próprio pecado. Só que a escravidão de Cristo é a liberdade, porque é fazer aquilo que se deve fazer, não o que se quer fazer. A verdadeira liberdade é fazer o que se deve, não o que se quer. E quem é livre e verdadeiro para fazer o que se deve, pode até fazer o que quer também, e não deve. Veja bem, não tem problema, depois a gente desenrola esse trem aí. Não é cego não. Olha só, para nós juntarmos, irmãos, a vontade de Deus na nossa vida, tem que ter 3 pontos: aquilo que quero, aquilo que posso e aquilo que devo. Tem coisa que quero, não posso, posso, não devo, devo e não quero. Entendeu? Tem... Só Deus é livre, e aquilo que Ele faz é o que Ele quer, é o que Ele pode e o que Ele deve. Tem coisa que quero, não posso, posso, não devo, devo e não quero. Então nós não somos livres. Agora, quando o nosso desejo ele está se coaduna, né? Está em harmonia com aquilo que posso e aquilo que devo, essa vontade é a vontade livre, é a vontade de quem é livre, porque eu faço gerado pelo desejo de Deus, e essa vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, diz o Romanos capítulo 12, se não me falha a memória, né? Então somos livres, somos para fazer o que? O que bem quer? Não, o que se deve fazer, o que é bom fazer, o que gera vida, porque o pensamento é gerado de Deus, a vontade vem de Deus em minha vida, então eu faço o que é a vontade de Deus.
E quem faz a vontade de Deus tem vida, é livre, porque faz o que se deve fazer. Agora, nós que somos livres, podemos fazer o que não devemos? Podemos. Então, quem é livre de fato? Nós, que podemos fazer o errado e não fazemos, porque escolhemos não fazer o errado, e sim fazer o certo. Agora, quem faz o errado, não pode escolher fazer o certo, a não ser que nasça de novo, a não ser que seja regenerado. Então, ele é escravo da sua vontade. Eu faço o que quero, bebo, uso droga, roubo, não, deixa de fazer isso, faz, não deixa. Sua natureza, irmãos, é maior, sua natureza o devora, é um animal selvagem poderoso que tem na vida dessa pessoa, e ela não consegue deixar de fazer, ela é escrava daquilo, é devorada por aquilo, é consumida por aquilo. Então não é escravo. É escravo. Tem que perceber, né? Acha que não é. Acha que não é. E aí a escravidão é pior ainda, porque é uma escravidão de pensamento. Ela está cega no pensamento, escrava no pensamento. E aí, irmãos, só a salvação por Cristo Jesus, só conhecendo a verdade para ser liberta, só se o Filho libertar verdadeiramente, ela será livre. É o que diz os textos bíblicos, né? Então a gente percebe que tem essa realidade. Vamos lá, voltar aqui. O que quero, e Paulo está falando aqui do seu esforço religioso, hein? Só para a gente ver que religião também não resolve a vida de ninguém, não liberta ninguém. Reforma, dá uma melhorada, né? Faz a pessoa ficar bonitinha externamente e tal, mas não resolve nada, tá bom? Então vamos lá. Verso de número 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, olha que coisa interessante, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha só o que Paulo está trazendo. O pecado mora, reside nele. Não só reside não, irmãos, é proprietário deste imóvel, né? É proprietário deste imóvel, ele mora lá, o pecado mora, é dele por direito esse imóvel. O pecado mora no corpo de Paulo, na essência de Paulo, na vida de Paulo. O pecado habita em mim. Percebam quantas vezes ele vai falar aqui, o pecado habita em mim. Olha só, primeiro verso 17, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na minha natureza, não habita bem algum. Olha só, o pecado habita em mim não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim. Ou seja, no seu esforço religioso, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha, irmãos, a luta de Paulo, querendo fazer o bem e o pecado dizendo, não, você vai fazer o mal, e acabou, quem manda aqui sou eu. E ele tentava penitência, jejum, guardar a lei, e orações, e um monte de coisa. Não são o que os religiosos fazem? É a mesma coisa. E o pecado dizendo, não, pode fazer o que for, você não tem força contra mim. A minha natureza impera sobre a sua vida. A religião só vai te tornar mais angustiado, ou vai te dar uma sensação falsa de que você está vencendo o pecado, mas a sua natureza não vai dar conta. O pecado te domina, irmão. Quando o Caim mata o Abel, e aí, quando Deus aparece lá para o Caim, né? Caim mata o Abel, isso. O Caim, e aí, cadê teu irmão? Eu lá sou o guardador do meu irmão. Acaba mal educado, né? Com Deus, vai falar um negócio com Deus, né? Porventura, eu sou responsável pelo meu irmão. Acaba mal educado, aí já vem um pecado grande, né? Aí Deus disse, olha, o pecado está à espreita, olhando pela fresta, pela porta, está de trás, cabe a ti dominá-lo. Se você se arrepender, haverá aceitação para você. E aí, ou seja, Deus iria ajudá-lo, Deus iria salvá-lo. Mas o que acontece? Ele rejeitou. O que o pecado fez? Dominou. Então o pecado, como um animal feroz, estava à espreita, e ele rejeitou então essa ação de Deus e foi dominado. Ele funda uma cidade, ele cria uma religião, ele produz pessoas, ou gera pessoas à sua semelhança, pecadoras. A questão aqui que Paulo diz, ó, no verso 29, no verso, aliás, 20, né, 19 nós lemos, o 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, amados. Acho então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
é presente, porque segundo o homem interior, ou seja, o homem que de alguma maneira quer servir a Deus, incentivado pela religião, estimulado pela religião, quando ele quer fazer isso, o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o desespero, irmãos, de Paulo. Aí no verso 25 ele fala: Jesus, a graça de Deus, só isso, porque fora disso é essa condição de desespero, de angústia, de luta sem sucesso contra o pecado, de querer fazer o bem, de achar que dá conta de vencer o pecado na sua vida, os vícios, as paixões, que pode refrear os desejos pecaminosos em si. Essa é a luta desigual. Aí Paulo chega à conclusão no verso 25: graças a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Continua o texto, né? Então Paulo vai falar, ó, o pecado não tem jeito, o ser humano não vence, é luta perdida. Acabou, irmão, está vencido, ele venceu. A não ser que venha Jesus, que venceu o pecado, e aí vence o pecado inclusive em nós, e aí nos dá condições, recursos, uma nova natureza que pode vencer agora essa nova natureza, que pode vencer o pecado. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará com ele também todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem, pois, os condenará? Se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Porque nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós somos levados como ovelhas todos os dias para o matador. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem a vida, nem a morte, nem o agora, o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 1, 31 ao 38 está escrito isso. Olha só, então o Espírito Santo vem, Jesus vem e nos dá essa vitória sobre o pecado, sobre essa força, sobre esse poder e sobre essa natureza que nos engolia e que nos dominava. E agora nós não somos mais dominados pelo poder do pecado, não tem mais força contra nós. Deus nos salvou do poder do pecado e da condenação do pecado. O que existe, irmãos, é a influência do pecado ainda sobre nossa vida. Aí é um negócio que a gente vai lidar mais para frente. Mas o poder sobre o cristão não tem mais. Não tem mais. Condenação sobre o pecado não tem mais. Fomos salvos. É eu que domino o pecado. É eu que consigo, em Cristo estou falando, tá? Pelo Evangelho. Confiando no Espírito Santo. Quando eu digo eu, é porque eu, o nascido de novo. Eu, o que faço parte da família de Deus. Eu que sou a habitação do Espírito Santo agora. Não mais é o pecado que habita em mim. Quem habita em mim agora é o Espírito de Deus. É uma nova natureza. A palavra de Deus que rege a minha vida. Eu me alimento por ela. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Eu me alegro em Deus. Eu me satisfaço em fazer o bem. E faço sim, quando quero, porque confio na obra de Cristo. Porque recorro ao recurso dado por Deus, na unção do Espírito Santo. Não é nem por força, não é nem por brutalidade e violência, mas pelo Espírito do Senhor que nós vamos fazendo a vontade de Deus. Porque se não for por isso, irmãos, não tem jeito. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Muito fácil e muito rápida? Se tiver, faça. Se não fizer,